Acho um absurdo. E veja, eu sou um cara agradecido ao Congresso. Eu não sou um cara que tem rivalidade com o Congresso. O Congresso aprovou muitas coisas que a gente queria. No mesmo dia que ele, aprovou o decreto legislativo derrubando o OF que nós apresentamos, ele aprovou uma série de coisas, eu sou agradecido. Mas se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for a Suprema Corte, ou seja, eu não governo mais o país, cara. Esse é o problema. Cada macaco no seu galho. Ele legisla e eu governo. Sabe? Vamos então ao debate. Deputado Kim Kataguiri, queria começar pelo senhor. Lula fere a separação de poderes quando se coloca dessa forma? Bem-vindo. Obrigado, boa noite, um prazer estar com vocês dois. Não tenho a menor dúvida de que o Lula diminui a pequena o Congresso Nacional quando ele recorre ao Supremo Tribunal Federal todas as vezes que perde uma votação na Câmara dos Deputados. E olha que o Congresso Nacional aprovou, com meu voto contrário, boa parte dos absurdos que levaram a gente a viver a tragédia fiscal que a gente vive hoje. A PEC da transição, o arcabouço fiscal, a medida provisória do aumento do número de ministérios e várias outras contaram com a anuência, com o apoio do Congresso Nacional, muitas vezes comprado com emendas de orçamento secreto, o novo orçamento secreto do governo Lula, que são as emendas de comissão. A partir do momento que ele não respeita uma decisão soberana do Congresso Nacional, que quem utiliza a palavra soberana não sou eu, é o Supremo Tribunal Federal, todas as vezes que o Supremo analisou projetos de decreto legislativo que controlam, né, o poder regulamentar do Executivo, que é exatamente dessa matéria que a gente trata no IOF, o Supremo entendeu que o Congresso Nacional é soberano na sua decisão de controle político, ou seja, se o Congresso Nacional entende que o Poder Executivo exacerbou o seu poder regulamentar, a palavra final é do Congresso, não é do Supremo Tribunal Federal. E não é o Congresso que diz isso, é a própria jurisprudência do Supremo quando admite o controle político. E é óbvio que o presidente Lula e o ministro Haddad, né, cometeram uma ilegalidade no decreto do IOF por duas razões. A primeira razão é porque o IOF é um tributo de natureza extrafiscal, ou seja, ele foi feito para regular o mercado e não para arrecadar. A partir do momento que o ministro Haddad admite publicamente que o decreto do IOF foi publicado para arrecadar 20 bilhões de reais, ele admite a ilegalidade, ele confessa o crime. Ele diz, olha, estamos utilizando um tributo de natureza extrafiscal, né, de regulamentar, para arrecadar. Esse é o primeiro ponto, a ilegalidade material, né, em relação ao decreto. O outro ponto de ilegalidade é que você não pode criar um novo fato gerador, né, com um decreto, com uma medida infralegal. Só quem pode criar fatos geradores de tributos é o Congresso Nacional, aprovando uma legislação, ainda que esse projeto seja enviado, por exemplo, pelo Poder Executivo. Lula e Haddad poderiam ter feito isso, que é o caso do risco sacado. Esse fato gerador simplesmente não tem previsão na legislação. O Poder Executivo não pode, né, num decreto, numa medida que tem um peso legal inferior a uma lei, criar um fato gerador de um tributo, né? Isso é uma violação à própria Constituição. Ele criou uma nova modalidade, um novo momento em que se cobra o IOF que não está previsto na legislação. Então, é evidente que o presidente da República tomou uma medida desesperada assim, o nível de amadorismo chegou até a virar piada entre os economistas, porque o próprio presidente da República volta atrás da maior parte do decreto no próprio dia em que publicou, vendo o tamanho da atrocidade que cometeu. Mas não satisfeito, busca ainda conduzir o restante do decreto, mesmo com as suas ilegalidades, não consegue apoio no Congresso Nacional, e o Congresso, que, por meio da base do governo, sempre deu sustentação para os aumentos de gastos e aumentos de impostos do governo, a partir do primeiro momento que apresenta uma divergência, o presidente Lula vai lá e recorre ao Supremo. Espero que o Supremo preserve a sua jurisprudência de respeitar os projetos de decreto legislativo do Congresso Nacional. Deputado Pedro Campos, líder do PSB, presidente defendeu cada macaco no seu galho. Ele fere a separação de poderes ao se colocar dessa forma? Não, de maneira nenhuma. A Constituição prevê a independência e a harmonia entre os poderes.
Então, quando é necessário falar de harmonia, é exatamente porque a independência ela não vai ser sempre um conceito objetivamente alcançado. Você tem áreas de atuação dos poderes que têm um sombreamento e é natural que isso aconteça. Nesse caso, por exemplo, do PDL e do IOF, quem começou a acionar o Supremo foi o PL, um partido da oposição, o partido de Bolsonaro, que entrou com ação direta de inconstitucionalidade para derrubar o decreto antes de ser votado o PDL. Então, se você for ver, acabou que todo mundo acionou o Supremo nesse caso específico. E em relação à constitucionalidade do decreto, a legislação do IOF permite que o governo ajuste a alíquota. Como foi dito, é um imposto que tem um objetivo regulatório, mas é um imposto que arrecada sim, como qualquer outro imposto. Então, se qualquer medida que fosse tomada pelo governo que aumentasse a arrecadação ou que diminuísse a arrecadação fosse suficiente para dizer que é inconstitucional aquilo, então o governo não ia poder nem mexer na alíquota. O fato é que outros governos já fizeram mudanças, como foi o caso, por exemplo, do governo Bolsonaro, em setembro de 2021, que editou um decreto ampliando e aumentando a cobrança do IOF com o objetivo de arrecadar 2 bilhões de reais para pagar a conta do Auxílio Brasil. E, inclusive, vários deputados que continuam deputados, como é o caso do deputado Kim Kataguiri, que eu tenho a alegria de debater aqui com ele no dia de hoje, estavam lá e não fizeram um PDL para derrubar o decreto de Bolsonaro que aumentou o IOF para poder pagar a conta do Auxílio Brasil. Então, a gente não vê um equilíbrio nas colocações que são postas. E em relação à questão do risco sacado, o IOF é um imposto de operações de crédito. O risco sacado acontece ali quando uma empresa ela vende a prazo e aquela empresa que vendeu antecipa aquele recurso. O entendimento do governo é que isso está funcionando como um crédito, uma antecipação daquele recurso e que aquilo poderia sim incidir uma cobrança de IOF. Agora vai caber ao Supremo Tribunal Federal entender nos termos do artigo 49 da Constituição se o decreto do presidente Lula extrapolou as competências que ele tem constitucionais ou não. Se o decreto não tiver extrapolado essas competências constitucionais e delegativas do legislativo na lei do IOF, então não há por que existir um PDL sustando aquele decreto se ele cumpre a legislação e se ele cumpre a constitucionalidade. Caberia ao Congresso Nacional editar um projeto de lei mudando a regra do IOF e não simplesmente tomar uma medida de derrubar o decreto. E acionar o STF é natural se você tem direito, se você acredita que o seu direito for lesado de alguma forma, tanto o PL, como acionou o STF nesse caso, como também o PSOL acionou, como o governo federal tem legitimidade de acionar. Agora vamos aguardar a decisão do STF em relação a esse caso concreto. Agora, deputados, independentemente do que vai decidir o Supremo Tribunal Federal, tem uma avaliação de que um mal-estar está presente nesse momento entre executivo e legislativo. Deputado Kim, o que é preciso ser feito para que essa crise entre Congresso e governo acabe? Sinceramente, eu não vejo solução, porque o próprio problema do governo Lula, né, que os petistas muitas vezes dizem que é a comunicação, e até contrataram o Sidônio, que seria o rei do marketing, para reverter a queda de popularidade do governo Lula, não funcionou. Não é a comunicação, é o próprio governo, é o próprio presidente da República, né? Inclusive, quando eu converso com deputados petistas, os próprios petistas, eu já ouvi a expressão, aspas, dizem que o presidente Lula perdeu o tempo da bola, não entende mais como funciona o Brasil, não entende mais como funciona o Congresso Nacional. Isso não sou eu que estou falando, são deputados da própria base, do próprio partido do presidente da República. Então, o primeiro ponto é, ele faz um governo ruim, e o governo ruim é um produto tão ruim que nem o marqueteiro consegue vender como conseguia antigamente, quando não havia contraposição à narrativa oficial do governo, e nós tínhamos ali uma oposição meia-boca social-democrata feita pelo PSDB. O cenário mudou, o cenário é outro, né? A população vê com muita clareza que o governo gasta demais, e não é gasta demais, né? A direita critica porque o governo gasta demais com pobres. Não é gastar demais com pobre, não. É medida provisória, né, pagando 2 bilhões de reais para a Âmbar, né, a empresa de energia ligada à JF, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, aliados históricos, pouco republicanos do Partido dos Trabalhadores. É medida provisória para dar 2 bilhões de reais para eles, que já são bilionários. É taxação em cima das blusinhas,
que são compradas por pessoas mais pobres, que vem um vestuário mais barato nessas compras online e que o governo Lula, né, e inclusive com deputados que se dizem de direita no Congresso Nacional votando a favor dessa medida, por causa de lobby de grandes empresários, né? Eu vejo a suposta briga política, né, por exemplo, com o dono da Havan e o Lula. O dono da Havan estava lá fazendo lobby com o Lula para criar, né, o imposto de importação de 20% em cima, que na prática, né, acumulando os impostos, dá 92% em cima das compras online dos mais pobres. Estava atendendo o lobby da Magazine Luiza, estava atendendo o lobby de grandes empresas, de grandes varejistas que queriam reserva de mercado, proteção de mercado, e aí o governo Lula taxou os mais pobres, né, para privilegiar e proteger esses grandes empresários. Da mesma maneira que atendeu o lobby dos grandes bancos para fazer a aprovação do crédito consignado no CLT, né, fazendo com que a população comprometa uma parte do seu salário no empréstimo para poder comprar comida no curto prazo e se endividar no longo prazo com juros cobrados pelos grandes bancos, que são os grandes beneficiários dessa medida. Ou mesmo os próprios privilégios tributários, que hoje o Haddad diz ser um grande combatente desses privilégios. Quando o governo Lula assume o poder, em 2003, ele assume com um país que concede ali menos de 2% do seu PIB em privilégios tributários. Dilma II entrega o Brasil com 6,7% em privilégios tributários. Então, o próprio PT criou esse monstro que agora eles dizem combater, inclusive privilégio tributário para grandes veículos de comunicação, como o caso da própria CNN, que hoje goza de um privilégio tributário, Rede Globo e outras redes de televisão que gozam de privilégio tributário, criado durante o governo Dilma e que agora o governo Lula diz combater, mas foi ele quem criou e que manteve historicamente. Então, a população vê que o governo Lula gasta demais e, para compensar esses gastos, aumenta os impostos. Então, a população é penalizada por essas medidas e, por isso, o governo é impopular. E o Centrão, mesmo recebendo um número recorde de emendas parlamentares bilionárias, ainda sob o orçamento secreto, na mesma lógica que funcionava sob o governo Bolsonaro, mesmo recebendo esse dinheiro, ainda assim acha que o custo de votar junto com o governo está ficando alto demais por causa da falta de popularidade do presidente da República. Então, eu não acho que esse conflito hoje, né, eu não digo entre o Congresso, porque eu não me sinto representado nesse conflito, porque em conflito com o governo Lula eu sempre estive, nunca estive em consonância, mas o conflito entre o Centrão, base do governo Lula, e o Palácio do Planalto é insolúvel por causa disso. Líder, o que é preciso fazer para que essa crise Congresso e governo acabe? Eu não vejo essa situação que está acontecendo como uma crise, porque, na verdade, se a gente for ver nos últimos anos, eu diria até do final do primeiro governo Dilma até o atual momento, a gente viveu muitos momentos de tensionamento entre o Congresso Nacional e o Executivo. Isso acabou virando mais rotina do que crise. O que tem que existir é muita habilidade para dialogar, para poder avançar com projetos importantes para o Brasil. Foi isso que o governo do presidente Lula fez. Priorizou uma reforma tributária que vai simplificar os impostos sobre consumo, que era uma demanda histórica. A última reforma tributária tinha sido feita durante a ditadura militar. Priorizou uma regra, que é o arcabouço fiscal, que tem garantido a sustentabilidade fiscal do país sem espremer os benefícios sociais e as políticas sociais que são tão importantes. É isso que garantiu para o Brasil um crescimento superior a 3% nesses últimos 2 anos. Os governos que foram causados pela atuação, por exemplo, do MBL, ali o governo Temer, o governo Bolsonaro, não entregaram isso ao país, um crescimento de 3% ao ano. E quando priorizaram agendas legislativas, priorizaram, por exemplo, a reforma da Previdência. A reforma da Previdência tirou 600 bilhões em 10 anos da Previdência. A gente viu, por exemplo, o escândalo que está sendo descoberto no governo Lula, que iniciou no governo Bolsonaro, do desvio das entidades do recurso dos aposentados. O valor total são 6 bilhões nesses últimos 4 anos. A reforma da Previdência tirou 600 bilhões dos aposentados em 10 anos. Então, o que a gente vê, na verdade, é uma visão de mundo de parte do Congresso Nacional e parte, principalmente, da oposição mais à direita, que acredita que a solução para o Brasil é arrochar o salário
não garantindo um crescimento real do salário mínimo, é cortar políticas sociais, é fazer um arroxo fiscal que no Brasil, quando tiveram oportunidade, não entregou o crescimento econômico, a geração de emprego, a geração de renda, a geração de oportunidade que os governos do presidente Lula entregaram. Em relação a essa questão da popularidade do governo, é importante dizer que o presidente Lula, desde que ganhou a eleição em 2002, ganhou todas as eleições, tirando a que ele estava preso e que foi impedido de concorrer, ele ganhou todas as eleições. E até a presidente Dilma, que o nosso partido não votou em Dilma em 2014, nós tínhamos uma candidatura de oposição a Dilma, mas até a presidente Dilma foi reeleita. Então, essa visão de que a popularidade do presidente Lula inviabiliza o diálogo com o Congresso, a eleição do ano que vem, não é uma discussão real. Nós vamos ver no ano que vem os resultados que vão aparecer do voto da população brasileira. E daqui para lá a gente tem que cuidar do povo brasileiro, de avançar projetos importantes, de garantir os programas sociais e manter essa estrutura de ganho real do salário mínimo, de avanço das políticas sociais, de melhoria do sistema tributário, que é o que garante crescimento econômico e geração de emprego para o país. Vou dar mais 30 segundinhos para cada um, para a gente terminar esse bloco com alguns comentários. Deputado Kim Kataguiri, vou começar com o senhor. O presidente Lula, durante a semana, procurou a cúpula do partido do senhor União Brasil para conversar. O que dizer sobre isso? Olha, primeiro, eu já estou de saída do meu partido, então eu vou me abster de fazer esses comentários e aproveitar esse gancho para comentar o que acabou de falar o deputado Pedro Campos, né, sobre governos que, né, tiveram influência ou chegaram ao poder por causa do MBL. O MBL nunca governou o país, deputado Pedro. Vai governar ainda, principalmente agora que nós temos o nosso próprio partido político, o Partido Missão, e eu conto com a sua oposição quando nós formos governo. Mas o que eu quero colocar em relação ao que você disse é, primeiro, se a reforma da Previdência foi tão ruim assim, por que o governo Lula não utilizou sua ampla maioria na PEC da transição para revogar a reforma previdenciária, né? O PT tem um histórico de fazer oposição a boas medidas, como foi o caso do Plano Real, a própria Constituição de 88, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e depois surfar nos alicerces que foram plantadas por elas. Deputado Pedro, também dou 30 segundos para essa resposta, colocando mais um ponto aqui. O partido do senhor PSB deu maioria de votos para a derrubada do IOF, projeto do presidente Lula. Em relação à votação do partido, a bancada foi liberada. Cada deputado votou de acordo com a sua consciência, com a sua posição. Nós tínhamos um entendimento na votação que foi feita da urgência, contrária à urgência, votamos em maioria contrário à urgência, porque achávamos que esse debate deveria ter sido feito de outra forma, mas na hora do mérito é um tema que é sensível, que trata de aumento de imposto. A gente entende que é um aumento de imposto para aqueles que podem pagar e que têm condição de fazer o equilíbrio fiscal, mas liberamos a bancada para que cada deputado tivesse o seu posicionamento, até porque esse não é um tema estruturante do país. O decreto em relação ao IOF, e a tributação de IOF não é a solução para os problemas de justiça tributária no país. Muito obrigada aos dois.